Olá, tudo bom com você? Que bom estarmos juntos novamente para darmos sequência no nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós estamos indo para o capítulo, para o item Transfiguração, tá? Na sequência aí dos milagres do Evangelho. Parágrafo 43. 6 dias depois, Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os sozinhos com ele para uma alta montanha em lugar isolado. E se transfigurou diante deles. E, enquanto fazia sua prece, o seu rosto parecia inteiramente outro. Suas vestes se tornaram todas brilhantes de luz e brancas como a neve, de modo que não há alvejante sobre a terra que pudesse fazê-las tão brancas. Eles viram aparecer Elias e Moisés, e conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, estamos bem aqui. Façamos 3 barracas, uma para nós, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias, porque não sabiam o que diziam, tanto estavam assustados. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e saiu dessa nuvem uma voz que fez ouvir estas palavras: Este é o meu filho, bem-amado, escutai-o. Imediatamente olhando de todos os lados, não viram mais ninguém, sendo a Jesus que permanecera só com eles. Quando desciam da montanha, ele lhes recomendou não falarem a ninguém sobre o que viram, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. E eles mantiveram secretas essas coisas, perguntando uns aos outros o que quisera ele dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, né, vamos cumprir e ficar quieto, mas não sabemos até quando, porque a gente não entendeu qual que é exatamente o sentido, né, dessa frase. 44. É ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 30, é um fato bastante comum que, em consequência da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu ao seu espírito dar-lhe um brilho excepcional. Quanto à aparição de Moisés e de Elias, ela entra inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero. Capítulo 14 ainda, números 35. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, nenhuma há que esteja fora das condições da humanidade e que não se encontre nos homens mais comuns, porque estão na natureza. Mas, pela superioridade de sua essência moral e das suas qualidades fluídicas, elas atingiram nele proporções acima das do vulgo. Elas nos representariam à parte o seu envoltório carnal, o estado dos puros espíritos. Bom, então essa aí é a transfiguração. A gente vai falar um pouquinho sobre este fenômeno. Bom, o corpo. O que é o corpo? O corpo é a contrapartida material do espírito totalmente imaterial, e entre uma coisa e outra existe um meio termo ali, que é o perispírito, semimaterial. Tá bom. Então, se o espírito quer uma forma, essa forma
tem que ser modificado, que quer apresentar na forma material uma forma, esse espírito tem que fazer com que essa forma seja modulada através do perispírito. Pois bem, tá, o espírito tem a sua forma normal, própria. Pode ser que ele sempre tenha, né? Pode ser que ele sempre tenha uma forma já existente. E durante uma encarnação, devido à formação do corpo aqui na Terra, o perispírito acaba se moldando àquela nova aparência. Quer dizer, guardando parte da imagem que o espírito já traz, com aquela que acabou sendo moldada ali, né, no corpo físico. Meio que daquela forma, né? Eu pensei assim, ó, mas saiu assim. Então, existem algumas diferenças, né? E é mesmo o meio, né? O meio faz isso com a gente, né? Se está muito calor, nós temos uma expressão, um semblante, né? Se está muito frio, a gente tem outro semblante, outra aparência. Só variação de temperatura já modela um pouco a aparência do corpo físico. Então a gente pode pensar o seguinte, durante a transfiguração, o que acontece normalmente, por exemplo, para todos os médiums, é quando ocorre uma incorporação. Quer dizer, incorporação é um termo de falar, né? É um termo de falar, né? Mais da Umbanda. Mas o que você está querendo dizer aí? É que é uma irradiação muito forte de um espírito sobre o outro. Então, por exemplo, a pessoa recebeu um espírito de um caboclo, aí ela acaba por ceder, né, o espaço físico no seu corpo para a influência de um outro espírito, o perispírito daquele espírito molda algumas características que o espírito traz. Então aquele corpo fica ligeiramente com um semblante diferente. Né? Eu já falei aqui várias vezes do guia da minha mãe, né? E aí a gente vê que existe uma transfiguração bastante clara no rosto, no semblante da pessoa, incluindo na voz, né, da pessoa, a maneira de falar, principalmente a maneira de olhar. Né? O olhar revela tudo, né, que parece que você enxerga que é outra entidade ali. Pois bem, mas por que Jesus estaria incorporando um outro espírito? Que sentido tem isso? Né? Acredito que nenhum. Mas o espírito que todo mundo enxerga encarnado como Jesus não tem exatamente aquela, não tinha, né, no caso, exatamente aquela aparência. Ele talvez tivesse um semblante mais suave, vamos dizer assim, devido à sua elevação. Estou supondo. E aí, ao querer estar mais bem identificado com a sua forma mais comum, o perispírito vai remodular aquele corpo, pelo menos naquele instante de maior irradiação do próprio espírito. Pois bem, tudo ficou muito claro, a roupa ficou muito clara, então, ou seja, a presença mais intensa ali, né, foi fazendo esse fenômeno aí de tornar tudo mais luminoso. Até aí não tem muita coisa para se pensar. Aí aparecem dois indivíduos. Aparece Elias e aparece Moisés. Né? Como eu já falei outras vezes, essa é a história na qual Jesus foi inserido. Certo? Elias, por exemplo, segundo a literatura espírita, foi uma encarnação antecedente do próprio João Evangelista. Então, Elias veio na forma de João Evangelista depois. Né? Mas João foi na época de Jesus. Ok? O que eles viram teria sido esse espírito se tornando visível na forma de Elias e não de João Batista. Pois bem, também viram a mesma coisa, a imagem de Moisés. Por que eles estão ali? Então, os espíritos de Moisés, o espírito de Elias, teriam provavelmente
sido espíritos afins, espíritos que trabalharam com o próprio Espírito de Jesus para aquela encarnação de Jesus. E com ele trocavam as informações, trocavam a explicação do que estava acontecendo com Jesus, né? Ou seja, sobre as provas que Jesus enfrentaria. Certo? É quem está encarnado é Jesus, mas o grupinho, né, de espíritos afins são muitos. Tá? Então, ali no caso estão sendo citados esses dois, Moisés e Elias, que não são Jesus, não tem nada a ver com Jesus, são espíritos afins. Ou seja, quando Jesus então veio para cumprir a sua missão, os outros estão ali juntos com ele. Elias, tendo sido a encarnação, né, tendo encarnado também como João Batista, ele teria sido um espírito afim, né, um amigo, ou aquele que está participando da missão de Jesus de alguma forma, que veio antes ali, ajudando ainda a encarnar Jesus, e quando Jesus encarna, ele também participa do empurra para que Jesus seguisse aquele caminho dele, que não vacilasse, né? Jesus foi batizado ali por João Batista, então, embora na Terra encarnado eles talvez não tivessem a mesma consciência do plano quando já está desencarnado o João Batista, né? Eles não têm a mesma consciência, mas sabe que tem que fazer aquilo, então ele vai e faz aquilo, tal, tudo que ele fez, mas já no plano espiritual ele tem toda a consciência, certo? E aí, como ele era um espírito evoluído, não precisou de anos lá para resgatar as suas dívidas, pendências e tudo mais. Não, a partir do momento que cortaram-lhe a cabeça, o seu espírito já se deslocou do corpo e já estava provavelmente com toda a consciência da sua condição espiritual. E aí, portanto, tendo toda a liberdade de estar acompanhando Jesus para o seu momento crucial, que seria a crucificação. Então ele está lá. Eles estão lá se apresentando para Pedro, Tiago e João. Os três ali que estão sempre com Jesus. A trindade que acompanhava Jesus, certo? A princípio eles dizem aqui que eles não entendiam nada, começaram a falar, não, vamos fazer uma barraca para cada um, tal, a gente constrói, a noite está chegando, são convidados, não é isso. São espíritos que estão aparecendo ali, estão se tornando visíveis e provavelmente tangíveis. Aqui eles não falam sobre a conversa entre eles, mas em outro momento eles vão falar, porque eles falavam da crucificação de Jesus. E aí Jesus pede que os três, né, os seguissem. Provavelmente, Pedro, João e Tiago também fossem espíritos afins, mas num grau de evolução bem menor. Tá? Mas desencarnando já se encontrariam com os mais superiores. Tendo feito a sua vida, tendo cumprido a sua missão, estariam logo depois de mortos, né, no corpo físico, estariam lá junto com os espíritos de Jesus, de Elias, Moisés. Né? Eu particularmente, eu Klein, não consigo enxergar assim tanta superioridade no espírito de Moisés pelo que se fala dele. Tá? Mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Só uma impressão que eu tenho, tá? Provavelmente, na minha visão, teriam tantos outros espíritos bem mais evoluídos que deveriam provavelmente fazer parte do grupo de Jesus. Mas é bem capaz que não. É bem capaz que não. A missão era de Jesus. Jesus tinha lá os seus espíritos afins e resolveram voltar ali para a Judéia para fazer esse tipo de trabalho de apresentação. Esse tipo não, né?
se juntaram, né? Esses espíritos se juntaram para mais uma vez trabalharem juntos. Então, para mim, não tem como a gente falar assim, essa foi a primeira encarnação de Jesus. Não tem sentido isso. Jesus é o próprio Deus encarnado. Também não tem sentido isso. Ele é um espírito super evoluído e que teve por missão falar, não, agora está na hora da gente colocar o povo na linha do crescimento, para que desses espíritos que estão gerando, brotando, desenvolvendo aqui na Terra, nós tenhamos uma grande quantidade de espíritos que sejam felizes, ou seja, que estejam na erraticidade, sendo capazes de promover outros mundos, povoar outros mundos e qualificar outros mundos, né? E a Terra, passando por esse processo de transição, né, vai então selecionando aqueles espíritos que poderão ser levados. E a partir de quem? A partir do testemunho que Jesus criou e falou, é a partir disso aqui que eu vou fazer. Até porque Jesus teria escolhido justamente o povo judeu, o povo hebreu, né, o povo complicado daquele. Por que não foi grego, né? Por que não foi hindu? Por que foi nascer no meio daquele povo complicado? É que aquele povo complicado tinha lá, estou supondo, né? É porque aquele povo complicado tinha lá escrituras que narravam a vinda de um Salvador. Mas outros também tinham. Mas a narrativa deles era bastante convincente. E aquele povo hipercrédulo, né, poderia ser o povo que realmente fizesse a diferença. O que infelizmente não foi o que aconteceu, né? Para o judeu, Jesus não foi nada. Pelo contrário, eles até falam mal dele. Né? Não enxergam como Messias, mas ainda fazem ressalvas, que por acaso as ressalvas que eles fazem dizem muito, né? Contribuem muito com a visão mais espiritualista, mais universalista de Jesus. Ele aprendeu entre os egípcios e ele veio aqui para enfeitiçar o povo hebreu. Não existe feitiço nenhum, existe ensinamento. Ele se formou com o egípcio, então aí já dá para entender alguma coisa, né? É bem provável que isso realmente tenha acontecido. Jesus aprendeu com um povo diferente. Né, com um povo com uma qualidade espiritual diferente do que tinham os hebreus na época, certo? Bom, então continuando, fechando esse raciocínio aqui, eles falaram da voz que eles ouviram, né, e, enfim. Jesus, então, eles deveriam ficar quietos de tudo aquilo que eles viram e que após a ressurreição de Jesus, é que eles poderiam falar disso. Está no São Mateus, né? Então provavelmente eles vieram a falar isso depois que Jesus apareceu a eles após a crucificação. E aí, portanto, entenderam qual era a mensagem, né? Então, gente, essa é a minha interpretação, né? Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. Ajuda a gente a levar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você e eu, gostamos de estudar, entender, pensar, refletir sobre os ensinamentos espiritualistas. Se inscreve no canal se você não for inscrito, procure lá as outras playlists que também decorrem de assuntos espiritualistas. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta, eu vou obsessor.